Olha, muita gente está recebendo aí as informações vindas do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, falando sobre a queda da umidade relativa do ar. Isso traz problemas para a saúde. Na região sul do estado, inclusive, tem um alerta sobre a possibilidade de incêndios florestais por causa disso. Isso agrava ainda mais a saúde, que imagine você um ar úmido e ainda tomado por fumaça, eventualmente. Estou recebendo aqui o Dr. Linkelson Marques, ele é otorrinolaringologista e vai falar conosco a respeito desse assunto. Dr. Linkelson, boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Muito obrigado, Joelson, agradeço o convite e espero poder esclarecer alguns pontos em que fica sempre um questionamento, principalmente nesse período para toda a população. O alerta feito pelo INMET aponta aí uma umidade relativa do ar em torno de 20% a 30%, né, somente. Isso é prejudicial para a saúde em que ponto, doutor? É prejudicial para a saúde devido a alguns pontos. O que preconiza-se é que a umidade ela gira em torno mais ou menos entre 40% a 60%. O que faz com que essa umidade ela seja abaixo desses fatores, faz com que, no processo da fisiopatologia de uma doença, em relação aos processos que afetam através da imunidade, faz uma desidratação a nível celular, por exemplo, para a área da otorrinolaringologia ou áreas afins, promove um processo de redução da fluidez de secreção, promovendo uma menor umidificação e tornando os processos, sendo mais comum processo de infecções respiratórias, tanto em níveis aéreos superiores, como intermediários e também inferiores. Tá, então, por exemplo, quando você fala inferiores, falando, por exemplo, de pulmonar. Isso, com certeza. Isso pode ser corrigido? Muita gente usa umidificadores, por exemplo. Isso funciona? Funciona. Umidificadores são bastante importantes para a população. Lembrando que sempre os extremos nunca é bom. Então, o processo de umidificação do ar é importante para a população nesse período, porém, não umidificação demais. Por quê? Umidificação demais promove um processo de proliferação de bactérias e fungos. Mas é muito importante utilizar nesse período para poder fazer uma hidratação de via aérea. Além disso, outros processos como aumentar o processo da hidratação. Então, vamos lá, vamos por partes. Quer dizer que se eu tivesse uma umidade relativa do ar alta, também seria um problema? Seria um problema. Aqueles equipamentos, normalmente tem reguladores, né? Sim, bota mais, bota menos. O ideal é botar numa quantidade, portanto, menor? Isso. Eu, particularmente, sempre preconizo no nível intermediário. Ele termina tendo um processo de umidificação satisfatório para a população ou para a pessoa individual que está utilizando e que termina melhorando o seu processo no ciclo, principalmente utilizado no ciclo do sono ou no ambiente a qual o paciente ou a pessoa está. Isso é muito importante. A nível de números, passou de 60% a 70% e já considera-se níveis prejudiciais para as vias aéreas. Claro que nós estamos no Piauí, temos a característica bastante de clima bem seco, mas, por exemplo, fazendo uma alusão com climas bem frios, isso é bastante prejudicial. A pessoa não tem condição de ter um umidificador, muito comum, que é normal que não se tenha. Existem alternativas? Existe. Alternativas simples, práticas e bem acessíveis. Você pode fazer simplesmente colocar uma toalha molhada dentro do quarto ou na sala onde você permanece pelo ambiente ou está no ambiente do sono. Pode colocar um simples balde ou uma bacia de água de maneira simples. Isso são contextos que são bem válidos, são acessíveis e que têm uma resposta importante para as pessoas. O senhor falou a respeito de sistema imunológico e dos efeitos nas vias aéreas. Então, assim, nariz, né, garganta. Quais são os casos mais comuns de se observar de doenças nas vias aéreas provocadas pela baixa umidade? A baixa umidade, ela termina transmitindo para a pessoa sintomas característicos como ressecamento de vias aéreas, tanto nasal como na boca, e até relata um pouquinho na faringe, processos de ardência, pode desencadear processos de rinite, que são inflamação do nariz com alguns sintomas, por exemplo, espirros, coceira do nariz, pode promover um processo de secreção que é drenado tanto anteriormente, ou seja, aqui pela frente, como posteriormente, ou seja, indo para trás, que escorre pela boca, causando sintomas como tosse, desconforto na garganta, onde muitas pessoas acreditam que estão com a doença errônea, ou seja, acredita que está com infecção de garganta e muitas vezes a causa é nasal. Entendi. Outro ponto, o alerta para incêndios florestais foi feito pelo INMET também.
Tempos como esse provocam fuligens, fumaça. É muito comum que se tenha, em algumas regiões, um número maior de queimadas. Sim. Que tipo de problemas o senhor costuma observar em pacientes que estão sujeitos ou estão expostos a esse tipo de situação? As pessoas que estão expostas a esse processo de fuligem, queimadas, existe um processo inflamatório que termina desencadeando de forma progressiva no nariz. Desencadeando, além desses sintomas, as doenças como rinite ou mesmo rinocinusite, elas podem ser agravantes, gerando processos inflamatórios agudos e até crônicos, em que inicialmente a gente busca o efeito de melhora medicamentoso. Porém, com a perpetuação dessa exposição, pode gerar até processos inflamatórios crônicos que necessita-se de cirurgia. Não é comum. Cirurgia. Não é comum. Porém, pode existir esse processo. Cirurgia como? Onde? Cirurgia dentro do nariz em processo, por exemplo, rinossinusites crônicas. Crônica significa maior do que 3 meses de exposição. Se ele não fazer processos de prevenção ou profilaxias preconizados pela área da saúde, área médica, pode formar processos que nós chamamos de pólipos dentro dos narizes. São lesões benignas que muitas vezes a medicação já não tem mais tanto efeito. Você falou que tem prevenção para isso. Qual seria? Isso. Prevenção é você fazer ostensivamente a lavagem do nariz através de um soro fisiológico, não fazer via água de torneira ou água filtrada e até soro caseiro. Por quê? Porque o soro fisiológico ele é o que mais se aproxima dos líquidos corporais. Então isso é bastante importante e mesmo sem estar no período seco. Você fazer de umas 2, 3 vezes ao dia, você tem um sucesso de profilaxia e prevenção exponencial. Olha, interessante essa dica, importante. Queria agradecer ao senhor, doutor. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, espero ter ajudado a população e qualquer dúvida estamos à disposição. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Importante que a gente possa ter cuidado com esse e outros assuntos.